Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Estamos estudando alguns tópicos do livro de Daniel. É um livro cheio de história, cheio de profecias e cheio de mistério. E se fosse para a gente estudar, se aprofundar em estudos, o livro de Daniel, a gente vai longe. Seriam muitas páginas de um livro ou de uma apostila. Enquanto eu já estou preparando aqui, livro de Daniel, capítulo 5, então já dê um joinha, se inscreva quem não é inscrito, que nós já vamos começar aqui a leitura a partir do capítulo 5, versículo 1. Então diz assim: o rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazzar bebia, apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Muito bem, Nabucodonosor morreu em 562 a.C. e foi sucedido por seu filho, Amel-Marduk. Amel-Marduk foi assassinado por seu cunhado, Nergal-Sarezer, que subiu ao trono em agosto de 560 a.C. 560 a.C. Este, por seu turno, foi sucedido em 556 por seu filho, Labash-Marduk, assassinado naquele mesmo ano por um grupo que incluía Nabonido, que foi feito rei. Então, isso aqui é história. Você não vai ver esses nomes dentro da Bíblia, dentro do texto bíblico. Tratando-se desses utensílios de que Belsazzar traz para beber vinho neles, a gente sabe de que a invasão de Jerusalém foram em 2 etapas. A primeira etapa, aonde vieram os jovens, no capítulo 1, que Daniel veio com os jovens e há cerca de, segundo a história, de 10.000 prisioneiros. E teve a segunda etapa, que foi quando houve a destruição por inteiro de Jerusalém. Foi totalmente destruído o templo e trouxeram esses utensílios que eram sagrados, que estavam guardados. Nabucodonosor respeitou e mandou guardar. A mãe de Belsazzar era filha de Nabucodonosor, que era casado com Nabonido, e diante de todas essas mortes, Belsazzar ficou sendo o rei. Quer dizer, ele era um regente, mas tiraram Nabonido de cena, colocando ele para bem distante do trono, para que Belsazzar viesse reinar. Vamos voltar aqui para a Bíblia. Belsazzar, na verdade, estava evidentemente tentando levantar a moral dos seus súditos. Nabucodonosor morreu. O seu filho foi assassinado. O outro foi assassinado. E agora essa política, essa manobra para que Belsazzar viesse reinar, e ele estava procurando levantar a moral dos súditos, uma vez que os exércitos da Pérsia já cercavam as muralhas da Babilônia. Só que, por outro lado, quando Belsazzar manda buscar os utensílios e que faz esse ato pagão, então a mão de Deus desceu. Porque aqui no versículo 4, capítulo 5, versículo 4, mostra assim: beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Olha aqui no versículo 5, no mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real.
e o rei via os dedos que estavam escrevendo. No versículo 6, então mudou-se o semblante do rei, e os seus pensamentos turbaram, e as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Muito bem, nessas alturas Daniel estava esquecido, né? Estava jogado de lado, Nabucodonosor tinha morrido, estava acontecendo toda essa mortandade entre família, e agora Daniel entra em cena novamente para interpretar o que estava escrito na parede. Vamos aqui pular para o versículo 16, para a gente já ver o Daniel em cena. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro, corrente de ouro ao pescoço, e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse, na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Como eu estou trazendo só os tópicos, depois você lê. Mas, vindo aqui no versículo 25, diz bem assim: esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, tocou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então aqui eu não tenho que falar muito, porque está claro nessa palavra, o significado de Mene: tocou Deus no teu reino, deu cabo dele, acabou teu reinado, quer dizer, nem começou, já acabou. O Tekel, mostrando que foi pesado no que ele fez, e o Pérez, que vai ser dividido o teu reino e dados aos medos persas, E quando você chega aqui no versículo 30, você já vê assim, naquela mesma noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então, aqui se encerra essa era da Babilônia, esse período do cabeça. Você lembra lá no capítulo 2, quando Daniel falava para Nabucodonosor de que essa parte de cabeça de ouro, seria a Babilônia, e que estaria vindo um povo contra a Babilônia e que essa cabeça ia cair? Então, aqui deu fim, nesse versículo, deu fim da Babilônia e começa agora o império, o reinado de Medo-Persas, que é a parte de prata, os dois braços, prata, que seria Irã e Iraque nos dias de hoje, Pois todos os iraquianos, iranianos, embora eles são muçulmanos, mas a etnia seria Medo-Persas. Muito bem, Medo-Persas entra, mata quem tem de matar, prende quem tem de prender, e agora começa um novo governo. Aqui no capítulo 6, a gente vê aqui, pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais esses sátrapas dessem conta para o rei, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu dentre presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente,
e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Você está vendo aqui a importância de ter um espírito excelente e de ser honesto? Morreu Nabucodonosor, morreu depois de Nabucodonosor o filho dele, morreu o outro, e veio o Belsassar, também morreu, e Daniel continuava sendo fiel, embora um período de governo, de monarquia muito curta, mas Daniel estava sempre ali presente, invocando o seu Deus, crendo no seu Deus, se submetendo às leis, obedecendo, e agora já sai desse império babilônico, já para o império Medo-Persas, comandado pelo rei Dario, e agora está entre os sábios e o rei querendo elegê-lo, estabelecê-lo sobre o seu reino. Quando uma pessoa tem um espírito excelente, aonde ela estiver, aonde ela vai, confiando nesse Deus, ela vai prosperar. Por isso que eu peço para você, escreva, sim, novamente, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero ter um espírito excelente. Em nome de Jesus. Escreva aí nos comentários. Muito bem, nesse capítulo 6 a gente sabe que também é um capítulo histórico, onde se levantaram aí pessoas contra Daniel, com inveja de Daniel, e armaram uma emboscada para Daniel. Olha aqui o versículo 4, capítulo 6, versículo 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a respeito do reino, acusar Daniel, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel. Tá vendo? Que característica forte de quem quer ter um espírito excelente? Fiel. E não se achava nele nenhum erro nem culpa. É aí onde eles armaram essa emboscada, dizendo para o rei de que durante 30 dias ninguém fizesse nenhuma oração, nenhum pedido, querendo barrar Daniel, que ele ia 3 vezes no dia, ao dia, ele iria no templo para fazer suas orações. E como ele agora já não podia, por causa do decreto, então ele fazia suas orações em casa mesmo, estendendo as mãos em direção do templo. E é aí aonde acusaram ele, que não estavam respeitando o decreto do rei, e como a punição seria ser lançado na cova dos leões, aonde o próprio rei Dario percebeu que estava tendo uma emboscada contra Daniel, mas lei é lei, ele não podia voltar atrás. E aí você lê a história direitinho aqui no capítulo 6, que é um capítulo histórico, e você vê o livramento que Deus deu a Daniel na cova dos leões. Porque quando a gente tem um espírito excelente, a gente é fiel ao nosso Deus, então Ele nos livra em qualquer situação. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Em nome de Jesus, meu Deus, neste momento, nós em oração, nesse estudo, meu Pai, buscando um espírito excelente, meu Pai, nós queremos ser fiéis a Ti, meu Pai, até a morte. Em nome de Jesus, nos unge, nos capacita, meu Deus, para que nós possamos ser testemunhas vivas do Senhor, independente da situação, seja numa fornalha de fogo, como os teus servos, Sadraque, Mesaque e Abednego, seja numa cova de leão, como no caso de Daniel, meu Deus, porque queriam barrar ele, parar ele, mas ele confiou em Ti, meu Deus, em qualquer situação seja conosco. Amigos, vamos entregar nossa família na mão de Deus, como de costume todo dia. Entregue aí a sua família, eu vou entregar a minha também, em nome de Jesus, meu Deus, tome, meu Deus, a minha família, minha esposa, meus filhos, meus netos, minha nora, meu genro, minha mãe, minhas irmãs, irmãos,
tias, tios, primos e a família de cada primo, de cada tio. Senhor, em nome de Jesus, alcance a nossa família para que venha te conhecer, meu Pai. Nós entregamos nas tuas mãos nossa família, os amigos na lista de transmissão, nesse grupo de família, aonde chega esta oração, esse estudo, que o Senhor alcance essas almas. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amigos, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sino para que você possa receber todo dia o vídeo, o estudo, as orações, tá bom? E é isso aí. Escreva aí nos comentários como você está achando o estudo, se você está gostando. Escreva que quer ter um espírito excelente, tá bom? E procure participar compartilhando esse vídeo para outras pessoas. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.